Fala, meu povo, vamos falar então aqui sobre as resoluções de questões. Nós estamos falando de direito administrativo, estamos falando de todos os assuntos, então a revisão geral da parte geral de direito administrativo, semana 6, dia 7, parte 3. Questão 33. As entidades, eu já lembro que o que tem o que? Personalidade jurídica, contrário de órgãos, ok? Possui aqui, ó, personalidade jurídica de direito privado. Então, aquelas que possuem personalidade jurídica de direito privado são criadas para exploração de atividade econômica. Então, está dizendo que elas são criadas para exploração da atividade econômica. Nem sempre, ok? Exemplo, temos aí as autarquias, certo? Fundações de direito público. Mas vamos continuar. Sob forma de sociedades anônimas, são denominadas fundações públicas. O que ele está trazendo aqui? Vamos fazer uma revisãozinha aqui. As fundações, elas podem ser o que? De direito público e de direito privado. As de direito público são consideradas pela doutrina, pelo STF, como o que? Se autarquias fosse. Então, autarquias, então elas são chamadas de fundações autárquicas ou autarquias fundacionais, ok? Mas qual a característica das duas? Elas são o que? Sem fins lucrativos, perfeito? Olha o que ele está dizendo aqui, ó, pela exploração de atividade o que? Econômica. Atividade econômica possui o que? Fins lucrativos. Então, não podem ser o que? Fundações públicas. Então, o meu item está incorreto. Então, aqui é o que nós falamos agora. Não pode ter aqui atividades econômicas foram reservadas ao mercado e o Estado atuar em paralelo com o mercado em caráter subsidiário e excepcional. Onde que é previsto isso daqui? Lá no artigo 173 da Constituição Federal, ressalvados os casos previstos nessa Constituição Federal, a exploração de atividades econômicas pelo Estado será mediante duas situações. A primeira situação é o que? Relevante interesse coletivo, exemplo que a gente deu aí, metrô, e serviço segurança nacional, exemplo lá o dos Correios, ok? Questão 34. Quando a União cria uma nova secretaria, que ela é vinculada a um dos seus ministérios, ela está criando que um órgão, certo? Não está criando uma nova personalidade jurídica, certo? Não está criando um ente da administração indireta, ok? Para repassar a ela algumas de suas atribuições, o ente federal, que é no caso quem? A União, descentraliza uma atividade administrativa a um ente personalizado. Ele está dizendo que eu estou criando que um ente personalizado significa que possui personalidade jurídica. E na realidade é o que? Quais são os erros? Primeiro erro, há o que? Uma desconcentração. Primeiro erro. E também o que? E cria um ente personalizado, não. Cria aqui em cima, um órgão, perfeito? Então, meu item está incorreto. Questão 35. Significativa distinção entre descentralização e a desconcentração. Descentralização vai ser o que? Um órgão, vamos por aqui, órgão, mais pessoa jurídica, que é uma entidade,
ou então uma entidade, que é uma pessoa, mais uma entidade, certo? Que seria aqui pessoa jurídica mais personalidade jurídica, perfeito? Então, isto daqui é o que? Eu estou envolvendo duas, entre aspas, personalidade jurídica, ou um órgão e uma personalidade jurídica, ok? E a desconcentração vai ser o que? Órgão para órgão, ou pessoa jurídica mais órgão. Veja que nos dois casos só tem o que? Apenas uma ou um, eu vou arriscar aqui, vou colocar entre aspas aqui, um ente, tá? Porque pode ser uma entidade que é um órgão, lá em cima vai estar lá quem? Se for da União, vai estar a União, que ela é o ente federal, certo? Então aqui envolve apenas um, certo? Um ente ou uma personalidade jurídica. Aqui eu tenho o que? 2. Então vamos lá. A primeira, que é a descentralização, pressupõe a transferência de atribuições entre pessoas jurídicas distintas. Tá aqui, perfeito? Perfeito. Ao passo que a segunda se refere a uma única pessoa jurídica. Exatamente o que nós colocamos aí em cima, então, portanto, está corretíssima e é um dos melhores conceitos relacionados à descentralização e desconcentração aí do CESP. Questão 36. Ele vai falar sobre o terceiro setor, vai falar: André integra a diretoria de uma OCIP de interesse público e foi nomeado para ocupar um cargo público efetivo, passou no concurso. Nessa situação, de acordo com a legislação vigente, André poderá continuar integrando a diretoria da entidade mesmo após tomar posse no cargo público? Resposta: sim. Veja que dispõe aí o artigo 9790, o artigo 4º desta lei. Ele vai falar atendidos, dispostos, tal. Aqui, o que nos interessa é isso aqui, parágrafo único. É permitida a participação dos servidores públicos na composição de conselho ou diretoria de organizações sociais de interesse público. É permitida, perfeito? Veja, alguns alunos se confundem com o caso. Esse caso eu estou participando de um conselho ou de uma diretoria de uma organização social de interesse público. Relembrando que nós já estudamos, que a gente já falou, no caso das... Vamos puxar aqui. Aqui em cima mesmo. No caso das OS, pode ocorrer que cessão de servidor. Aqui no caso é o ônus para o órgão de origem. Tá ficando até junto aqui. O que significa isso? Significa que você passou no concurso público, você pode ser cedido para trabalhar em uma OS e receber o recurso da União ainda, certo? Passou no MPU, você vai continuar recebendo recursos do MPU, o teu salário, a sua remuneração vai sair do MPU e você vai estar trabalhando numa OS, certo? Isto daqui, aí a doutrina vem falando, isso aqui está escrito onde? Na lei. Agora a doutrina, ela prevê a possibilidade de acontecer a mesma situação aonde? Em uma OCIP. Não tem previsão legal, mas há
essa possibilidade segundo a doutrina. Veja que isso daqui é o que? Eu até vou puxar aqui um marca-texto. Nós estamos falando aqui de que? De sessão de servidor. Tá vendo? Aqui embaixo ele está falando sobre você participar, certo? De conselho ou diretoria. Então não é a mesma coisa, tá? Então não confunda as duas situações. Deixa eu alterar aqui agora. Caneta, voltei. Beleza? Então é possível. A questão está correta. Questão 37. São exemplos de entidades paraestatais. Paraestatais, elas não pertencem à administração pública e não pertencem à administração pública direta ou administração pública indireta. Desdobrando a administração pública, ok? Os serviços sociais autônomos, como quem? SESI e SENAI, são paraestatais? Perfeito. Olha, caiu onde? Para analista de tribunal do Poder Judiciário. Então veja que é uma questão muito tranquila e certamente vai ter uma questão parecida com essa na tua prova, você não vai errar. Questão 38. Um motociclista ultrapassou um sinal vermelho e colidiu com uma ambulância do corpo de bombeiros. Então olha o que aconteceu. Olha, ultrapassou no sinal vermelho. Então ele descumpriu uma regra de trânsito. Então aqui, aparentemente, até então vai ter o que? Culpa exclusiva da vítima nos casos de responsabilização ou responsabilidade objetiva do Estado. O Estado não responde, certo? Quando ocorre o que? Culpa exclusiva da vítima, perfeito? Quando ocorre culpa concorrente, o Estado ele divide a culpa aí com a vítima. E quando não tem culpa a vítima, e o Estado vai responder de forma integral, tá? Continuando. A moto e a ambulância foram consideravelmente danificadas, o motorista teve sequelas permanentes. Então teve sequelas permanentes em decorrência do acidente. Acionou judicialmente, tá querendo ganhar um dinheirinho, mas teve culpa exclusiva dele, por enquanto vai se dar mal nessa ação. O ente estadual para pedir reparação dos danos, alegando que a responsabilidade do Estado seria o que? Objetiva. Nesse caso a gente já viu então que culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilização objetiva do Estado. Então vamos ver aqui o que ele vai falar. Julgar o item. São requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil do Estado. Culpa ou intenção do agente. O agente é quem? O agente, lê-se o agente público, perfeito? Independe da culpa, independe da intenção. Ou seja, independente de dolo ou culpa do agente, o Estado responde objetivamente pelo dano causado a terceiros, certo? Quando ocorre então o que? O famoso nexo de causalidade, perfeito? Então aqui está errado porque não tenho culpa, independente da culpa ou intenção do agente, o Estado vai responder. Ação ou omissão do Estado ao ente público sendo antijurídica, seja contrária à lei, independente de ser um ato lícito ou ilícito, é imputável ao agente. Então, para configurar culpa do Estado, olha os elementos. Eu tenho que ter um ato, certo? Esse ato não precisa ser um ato ilícito, então um ato lícito ou ilícito, ou então uma ação, que é um ato, ou uma omissão, certo? Ter o dano causado a terceiros
e esses dois terem que um nexo de causalidade, perfeito? Então o Estado vai responder objetivamente e depois ele vai ter uma ação regressiva ao agente público para ser então uma ação agora não mais objetiva, mas sim o que? Subjetiva, que eu vou estar agora analisando se teve culpa ou se teve aí o dolo do agente para que ele repare o dano à administração pública, perfeito? Então o item estava errado, a gente já viu o porquê. Aqui é a mesma, ficou ruim aqui, mas é a mesma situação. Vamos julgar um item próximo aí. Nos casos em que a responsabilidade estatal for objetiva, a responsabilização do ente público causador do dano ocorrerá independente da culpa do agente, certo? Então ele está falando aqui que independente do dolo ou culpa do agente, o agente, esse agente público, vai ter então uma responsabilização objetiva. Veja que o que o CESP está fazendo, ele pegou um texto e não está se baseando ao texto, certo? Ele não está dizendo que o ente estatal aqui vai responder ou não vai responder de acordo com o que está previsto lá naquele texto que a gente acabou de ler. O que ele está dizendo agora é outra coisa desconexa ao texto. Está dizendo assim: quando for ocorrer uma responsabilidade estatal e esta for objetiva, a responsabilização do ente público causador do ente ocorrerá independente da culpa do agente. Perfeito? Perfeito. Independente tanto do dolo quanto da culpa. Então meu item está correto. Então cuida com o que você lê, que às vezes você vai querer trazer uma conexão que, como nesse caso aqui, não teve conexão aí com o texto. Questão 40, continuando o mesmo texto. Caso a ambulância envolvida no acidente seja de uma fundação de saúde e não de corpo de bombeiros, não será possível atribuir à fundação a responsabilidade objetiva, ainda que a vítima não tivesse concorrido com um evento danoso. Então agora está dizendo assim, olha, no caso previsto aí no texto, mesmo que a vítima não tivesse concorrido com o evento danoso, então mesmo que não tivesse ocorrido isso, o que rolou? Agora tem uma fundação de saúde, esta fundação de saúde, então no caso aí não é possível que atribuir o que uma responsabilidade objetiva para essa fundação de saúde. Então essa é a afirmativa do CESP. O que ele quer saber? Ele quer saber se você entende que há uma responsabilidade objetiva do Estado ou de quem o represente, caso ocorra o que? Um evento que tem o ato, que tem a ação ou omissão no caso, certo? Que tem o dano causado a terceiro e que tem o nexo de causalidade. Tem esses três requisitos, mas que não seja o Estado, não vai responder. Não, se está atuando em nome do Estado, também essa pessoa jurídica também vai estar o que? Respondendo pela responsabilidade chamada objetiva, ok? Então tá errado porque responde. Então aqui ele continua: pois entidade de administração indireta, prestador de serviços públicos, respondem objetivamente, certo? Então tá errado o nosso item. Questão 41. João, servidor público ocupando de cargo de motorista determinada autarquia, estava conduzindo o veículo oficial durante o expediente quando avistou a sua esposa no carro de um homem. Ei, lasqueira. Esse CESP tá de sacanagem. Imediatamente João dolosamente, olha o que aconteceu, João dolosamente acelerou em direção ao veículo do homem, provocando uma batida e por consequência dano aos veículos. O homem então ingressou com uma ação judicial contra a autarquia, porque ele estava o quê? Ele estava a serviço, conduzindo um veículo oficial durante o expediente, certo?
requerendo então a reparação dos danos materiais sofridos. Ele pode? Pode. A autarquia instaurou um procedimento administrativo disciplinar contra João para apurar a suposta violação do dever funcional. Então, julgue o item a seguir. Caso João seja condenado criminalmente, então ele foi condenado criminalmente pelos fatos narrados, não poderá ser responsabilizado administrativamente pela mesma razão dada a vedação do bis in idem. Bis in idem. O que significa esse termo desgramado aqui? Bis significa eu estou pela mesma conduta, eu estou, certo? Aqui, bi, idem, pela mesma conduta eu estou bis, sendo penalizado duas vezes. Então, nesse caso, não há o que se falar em penalização dupla, porque uma é na esfera criminal, outra na esfera administrativa, e a outra ainda pode ser na esfera civil, que é o dever de reparar o dano. Então, ele pode ser responsabilizado aí nas três esferas. Estou chamando de esfera, tá? Criminal, administrativa ou civil. Então, não há o que se falar em bis in idem. Então, a questão está aí correta. 42. Se um agente público nesta qualidade, ou seja, tem que estar necessariamente está no exercício da sua função para que ocorra a responsabilidade civil do Estado, certo? Então, agente público nessa qualidade causar dano, a terceira responsabilidade civil do Estado será sempre o que? Objetiva. Depois vai ter a ação regressiva, a ação de regresso aí ao servidor, aí vai ser subjetiva. Então, o item está correto. 43. Exploração de determinado aeroporto foi transferida pelo governo federal para um consórcio de empresa pelo prazo de 20 anos. Determinado dia, durante a vigência da execução desse serviço público pelo consórcio, uma passageira sofreu um acidente grave em esteira rolante do aeroporto, a qual encontrava-se em manutenção, devidamente sinalizado. Então, a passageira, por estar enviando mensagem no aparelho celular, então está dizendo aqui que teve aqui uma culpa da vítima, não observou a sinalização relativa à manutenção da esteira. Vamos ver o que ele vai perguntar agora. A respeito dessa situação, então julgue o item que se segue ao subsequente aí. Caso se comprove que o acidente decorreu em culpa exclusiva da vítima, a passageira, o consórcio de empresas não responderá civilmente pelo acidente. Perfeito? Perfeito. No caso de culpa exclusiva da vítima, não há o que se falar em responsabilização objetiva pelo Estado ou por quem o represente. Questão correta. Questão 44. É objetiva a responsabilidade de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos em relação a terceiros, usuários ou não do serviço, podendo ainda o poder concedente responder subsidiariamente quando o concessionário causar prejuízos e não possuir meios de arcar com a indenização. Correto? Correto. Então, o que ele está me dizendo aqui? Imagina uma situação. Tem uma concessionária, certo? Vamos supor, tem concessões e permissões. Vamos supor que por concessão ocorreu aí a prestação de serviços públicos, aí vamos falar de transporte, perfeito? Então lá está um ônibus trafegando aí numa rua. Tá aqui o bichão aqui, cara muito tranquilão aqui. Aqui tem uma portinha, aqui tá a galera aqui dentro, tal, bonito, todo mundo sentado. Aqui vai ter uma escadinha aqui pro pessoal descer. O que rolou? Esse pessoal aqui que tá aqui dentro são o que? Usuários.
Usuários de droga? Não. Usuários do serviço. E serviço não é uma droga? Não sei. Vamos lá. Então, tá, galera, aqui são usuários. Então ele está falando aqui que voltando aqui, é objetivo a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado, prestador de serviço público em relação a terceiros. Certo? Perfeito. Usuários. Então, aconteceu alguma coisa com o povo aqui dentro, caiu, bateu a cabeça por causa de negligência aqui do nosso amigo motorista, vai ocorrer o que? A responsabilidade objetiva aí do Estado ou de quem representa, nesse caso aí, da prestadora de serviço público. Ok? Agora o que acontece? Ou não do serviço, ou seja, se não for usuário, por exemplo, estou com um carro aqui na frente, e o carro está parado aqui no sinal, certo? O sinal está aqui, tá? Sinal vermelho. Vem esse ônibus atrás e pô, bate. Agora ele está o que? Batendo numa pessoa que não é usuária do serviço público. Nesse caso ele vai ocorrer ainda a responsabilidade objetiva? Resposta: vai. Então vamos ver aqui, é objetiva a responsabilidade da pessoa jurídica e privada pelo serviço público em relação a terceiros? Sim. Ou não de serviço. Podendo ainda ou poder conceder e responder subsidiariamente. O que isso significa? Que a empresa vai pagar, ela não conseguindo pagar todo, o Estado de forma subsidiariamente vai ocorrer o que? O pagamento, certo? Então, veja que isto daqui é diferente de responsabilização aí de forma solidária. O que significa de forma solidária? O Estado responde junto, o Estado vai pagar junto. Não, o Estado somente vai ser acionado caso a prestadora de serviços públicos aí não tenha condições de pagar. Então, não esquece isso. Questão número 45. Morte de terceiro em decorrência de assalto praticado por indivíduo foragido de sistema prisional tem a faculdade de atrair a responsabilidade civil do Estado. O que significa tem a faculdade? Ou seja, pode, ok? Atrair a responsabilidade civil do Estado. Como que funciona isso? O foragido acabou de sair do sistema prisional, assalta uma pessoa na esquina e mata essa pessoa. Ou teve no saidão, essa pessoa que saiu no saidão é ótimo, que saiu nesse indulto aí, nessas datas comemorativas, foi lá e assaltou alguém, matou a pessoa. O Estado vai responder objetivamente? Resposta: sim, porque ele tinha o dever aí desse cuidado, perfeito? Agora, o cidadão saiu em assalto depois de estar foragido, mas esta fuga ocorreu, por exemplo, há um mês. Vai afastar, nesse caso aí, a responsabilidade civil do Estado? Sim. Então, o nexo de causalidades, ela se rompeu com o lapso temporal aí, certo? Então, o CESP ele já considerou que após 8 dias não ocorria mais aí a responsabilidade civil do Estado, certo? Mas não tem na justiça, na jurisprudência ou então na doutrina algo relacionado à temporalidade. Nesse caso, o CESP quem adotou para dizer que a questão estava correta ou incorreta, beleza? O que o STF traz aqui? A responsabilidade civil do Estado por dano decorrente de assalto por quadrilha que fazia parte do preso foragido há vários meses aqui antes em nosso sistema jurídico. Como resultado disposto do artigo 1060 do Código Civil, a teoria adotada era o que? Ao nexo da causalidade, a teoria do dano direto e imediato.
Então, também denominar a teoria da interrupção do nexo causal, ou seja, não teve causalidade da fuga com o assalto por ter ocorrido vários meses depois, ok? No caso, em face dos fatos tidos como certos pelos acordos recorridos e com base nos quais reconheceu ele o nexo causalidade indispensável para o reconhecimento da responsabilidade objetiva constitucional. Então é indispensável e inequívoco que o nexo de causalidade, nesse caso, inexiste, porque teve então esse lapso temporal aí, ok? Portanto, não pode haver incidência da responsabilidade prevista aí no artigo 107 da emenda constitucional 1 de 69. E aqui corresponde ao parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição atual. Então, está dizendo, nenhuma das últimas constituições não existia, então, mais o nexo de causalidade. Então, portanto, não poderia o Estado responder por isso, ok? Esse é o nosso amigo STF. Questão 46. Na hipótese de responsabilidade do Estado por dano causado por agente público, apenas, quando ele coloca uma situação dessa, você já coloca o quê? Mais de 50%, uns 60% da questão vai estar errada, provavelmente. Apenas nos casos de atos dolosos será assegurado ao poder público o direito de regresso. Só aqui está certo. Então, apenas que está errado, porque não só nos casos dolosos, como também nos casos culposos. Então veja aqui o artigo 37 da Constituição Federal, parágrafo 6, vai dizer que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que os seus agentes nessa qualidade, ou seja, tem que estar nessa qualidade, tem que estar desempenhando suas funções, causarem a terceiros. Então, causou a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável, ou seja, pelo agente, nos casos de que? De dolo e nos casos de culpa. Então, não é só no caso de dolo, então por isso nossa questão está incorreta. Passei direto. Questão 47. Em se tratando de comportamento comissivo, ou seja, de omissão, mentira, de ação aqui. Falei uma coisa, pensei em outra. Omissão é uma coisa, omissivo ou comissivo tem uma ação, tá? Então, em se tratando em comportamento comissivo, não haverá responsabilidade extracontratual do Estado, ou seja, não haverá responsabilidade objetiva do Estado nos casos de ação e se o ato for tido como lícito. Não. Mesmo sendo lícito ou ilícito, não afasta a responsabilidade extracontratual. Então tem que ter o que? A ação, o dano e o nexo causal. Teve esses três requisitos, independentemente se a ação ou a omissão tenha sido lícita ou ilícita, o Estado vai responder, desde que tenha que o dano ao terceiro e o nexo da causalidade. Então o meu item está incorreto. Questão 48. Questão 48 chama-se uma questão palhaçada, só para nós não perdermos aí o costume, certo? Aqui vai dizer, alguns meses após a assinatura de um contrato de concessão, geração e transmissão de energia elétrica, aí ele diz aqui a falta de chuvas comprometeu o nível reservatório e que deteriorou as condições, olha, a causa, falta de chuva, consequência, deteriorou as condições da geração de energia, elevando custos da concessionária. A agência reguladora promoveu, então, por causa disso, que alterações tarifárias. Então, por causa disso daqui, falta de chuva, por causa da falta de chuva, deteriorou condições da geração de energia, elevou custos, precisou ter o que? Um reequilíbrio econômico-financeiro, alterações tarifárias, ok? Todavia, sem que houvesse dolo ou culpa da concessionária, certo? Então, nesse caso, meu povo, tem o que? Um caso chamado caso
fortuito ou de força maior. Nesse caso fortuito e força maior, não há o que se falar em responsabilidade objetiva do Estado. Ok? Então, o fornecimento do serviço passou a ser intermitente. Então, por causa do que? Da falta de chuva, o fornecimento passou a ser o que? Intermitente. O que provocou danos eletrodomésticos de usuários de energia elétrica. Então, nesse caso, a concessionária deverá ser responsabilizada pelos danos causados aos usuários ou a usuários. Então, ele está dizendo aqui que teve dano, independente de dolo ou culpa, vai ocorrer a responsabilidade objetiva do Estado, no caso, ou de quem a represente, nesse caso aí é uma concessionária. Então ele trouxe a questão como certa, mas a doutrina traz que caso fortuito ou de força maior, não vai trazer a responsabilização objetiva do Estado ou de quem a represente. Mas o CESP trouxe que essa questão está certa. Então por isso que eu coloco questão palhaçada, que ela contraria entendimento doutrinário. Perfeito? Então cuida com uma questão parecida com essa porcaria novamente. Questão 49. O controle exercido pela administração sobre seus próprios atos pode ser realizado de ofício. Então agora está falando sobre controle. Pode ser o que? Chamado também lá no caso de autotutela. Vamos abrir aqui um parênteses, vamos colocar um órgão que, por exemplo, um ministério. Aí tem o que? Uma entidade que é o que? Uma entidade que vai ser que uma, vamos pôr aqui, uma autarquia, perfeito? Então veja que nós temos uma entidade, nós temos um órgão, perfeito? O que eu quero falar aqui? Quando ocorre aqui nos dois um controle, certo? Daqui para cá, o controle não é que a questão está trazendo, estou trazendo só uma revisão, tá? O controle é chamado o quê? De controle finalístico, certo? Também é chamado do que? Supervisão ministerial, certo? Ou também é chamado de tutela. Então veja, autotutela é a administração ela mesma trazendo controle sobre os seus próprios atos. No caso de tutela, é o ministério em cima de uma vinculada. Lembrar que não há que se falar em hierarquia, também não tem o que? A subordinação, perfeito? Mas vamos lá. Controle exercido pela administração sobre os seus próprios atos pode ser de ofício, quando a autoridade competente em constatar uma ilegalidade. Perfeito? Perfeito. Pode ser de ofício ou mediante provocação. Então, só isso, só isso. Então, está correto. Por último, a derradeira questão. Concedida a aposentadoria a um servidor, o prazo decadencial para a administração rever o seu ato concessivo terá início somente a partir da manifestação do Tribunal de Contas sobre o benefício. Correto? Correto. Então o prazo para que vai decair aí o direito da administração a rever um ato, ele vai ser aí após então somente então após aí a manifestação do Tribunal de Contas sobre o benefício. Então nós vamos ter um chamado ato complexo, vai ter lá o ministério mais o tribunal para trazer um ato, certo? E então
se foi feito aqui a manifestação do Ministério, não comece a contar o prazo a não ser depois que, daqui para cá, depois que o tribunal também analisar, perfeito? Então essa é uma questão aí adicional que pode estar caindo na tua prova aí, só para você levar também a título de conceitos referente aí à aposentadoria, beleza? A gente vai falar mais isso sobre lá em direito constitucional, então não se preocupe muito com relação a isso, beleza, meu povo? Então seria isso, um abraço e até breve. Mantenha o foco, nós estamos construindo aí a tua aprovação. Então a gente já construiu aí as 2 primeiras letras do seu nome no Diário Oficial da União, que vai estar a sua aprovação, beleza? Um abraço, até breve.